E aí, galera do Papo de Atleticano, estamos de volta agora para fazer um vídeo especial. Afinal de contas, o Furacão até que enfim, conseguiu uma vitória fora de casa nesse Brasileiro de 2016 e mais do que isso, quebrou um tabu de 33 anos sem ganhar dos São Paulinos, dos Bambi, lá em São Paulo. Então vamos começar com o meu amigo Rick aqui na ponta esquerda, falando sobre meu destaque, né, Rick, no mais um Papo de Atleticano, mas também falando sobre, especificamente sobre o jogo de sábado, a vitória rubro-negra 2-1 de virada lá no Morumbi. Boa, rapaziada. Bom, acho que você já fez um resumo aí do que realmente foi essa rodada para nós, né? Uma quebra de um tabu gigantesco e que, se a gente for fazer uma análise do jogo em si, eu não vejo grande evolução, mas a quebra do tabu é muito válido e tem que ser reconhecido, né? O elenco conquistou o Campeonato Paranaense, como a gente vinha falando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre antes, isso, né? para criar uma polêmica. Mas o bacana foi a quebra do tabu. E aí, Sérgio? Assim, como quebra do tabu, também acho que valeu, né? O Atlético não jogou tão bem, mas o que conta mesmo é a quebra desse tabu. Apesar que o Atlético tem mais vitórias sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro que o São Paulo sobre o Atlético. São 15 vitórias do Atlético, 15 empates e 14 vitórias do São Paulo. Esse é o Sérgio. Isso, Enciclopédia do Papo Atleticano. Então, assim, essa história de 33 anos, 33 anos lá, e o Rogério Ceni, que é o maior ídolo do São Paulo, Nunca ganhou aqui. Né? Aqui também é 33, são 33 anos sem o São Paulo vencer a gente. Foi no mesmo ano. Tomara que não quebre. Senão não adianta nada, não fica na mesma. não vai quebrar. Aquele sempre dá uma bambeada, né? Dá uma bambeada, tradicional. Eu até disse que daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso para criar uma polêmica, porque eu sei que a opinião de vocês, às vezes, do Rick em especial, do Sérgio, a gente vai conversar sobre isso, diverge um pouquinho da minha em relação ao grupo nosso de jogadores. A gente estava falando em off agora há pouco sobre isso. Eu até estava dizendo que lá no Campeonato Paranaense, quem acompanha o Papo Atleticano lembra, inclusive, aquele vídeo que eu fiz no Atletiba. Nós eu fiz, mas o vídeo é do Papo Atleticano na época. A gente fez no Atletiba pressionando, pegando no pé das lideranças do time atleticano. O que eu mais cobrava, todo mundo que me acompanha sabe, é exatamente conquistas. Que o grupo, que é liderado por alguns jogadores, que são os líderes, nos desse resultados. É isso que a gente quer, é isso que eu cobrava. Então eu, dentro dessa coerência da minha cobrança, eu até fiz uma postagem agora, recentemente, parabenizando esse grupo que está quebrando paradigmas que há muito tempo a gente não conseguia, que era calar os coxas. Nós calamos os coxas muito bem calados no final do campeonato, 5-0 na final, ganhamos o campeonato estadual, sem questionamento, que eliminamos Londrina, Paraná e o Coxa. E agora esse grupo consegue uma vitória que grandes times do Atlético não conseguiram, né? Nesses 33 anos, nem o nosso time campeão brasileiro e coisa nada, não ganhou lá no Morumbi. Então esse grupo começa a ganhar uma confiança minha particular. Pessoal, que é isso que eu cobrava, e começa a ganhar uma certa confiança. E algumas pessoas às vezes acham que, nós precisamos reforçar, eu também acho. Eu queria que você fale um pouco sobre isso, Rick. Sobre essa história de que eu disse de que esse grupo começa a me passar uma certa confiança. A minha impressão, a minha opinião, na verdade, ela é um pouco diferente. Eu respeito a tua e quando você fala em números, claramente você vai ter razão, porque o time realmente foi campeão paranaense, indiscutível a final, chegou à final da Liga e quebrou agora esse paradigma aí O chegar à final da Liga, só para contextualizar, o chegar à final da Liga até é argumento contrário do que eu estou dizendo, porque, tipo, eu quero o grupo vencedor. Eu digo que chegou... Não, entendi, mas ele chegou tirando um gigante. Mas perdeu, né? Então, tipo... Mas chegou, digo, nesse aspecto. Até ali nós tava puto com o grupo. E agora quebrou esse tabu gigantesco lá, quando a gente fala de números baseado nessa colocação tua, não tem argumento pra gente. Mas a minha opinião com relação a esse elenco, e que precisa
reforçar é porque a gente vê uma carência. Mesmo ontem, quebrando, ou melhor, sábado, quebrando um tabu, a gente vê que não teve uma boa apresentação, na minha opinião. Não teve uma boa apresentação. Lógico, a gente quer um time igual esse do Argel, que não joga feio, mas ganha. Eu gostaria de ter um time assim. Lógico, eu quero ter um time assim. Mas a gente sabe que nós não somos o time lá que está na ponta da tabela. Nós somos diferentes. Então, a gente precisa qualificar para a gente ter um futebol um pouco melhor, para a gente ter um pouco mais de consistência e buscar alguma coisa. E eu digo ainda que o momento de qualificar é esse, porque, cara, esse eu acho que vai ser o campeonato mais equilibrado da história. Está equilibradíssimo já, né? Já vem acontecendo isso. 6 times com 10 pontos. Nos últimos anos vem acontecendo isso, mas eu acho que dessa vez vai ser mais equilibrado ainda. Abre a janela agora, a gente sabe que tem muitos times que vão perder. Deus, o livro tá muito frio, cara. Deixa eu fechar. Verdade. Deixa eu fechar. Então, assim, o que eu digo? Eu acho que esse é o momento de reforçar, porque nós de repente temos uma oportunidade de beliscar algo a mais nesse campeonato, né? Então, o meu pensamento é que nós precisamos reforçar que embora Mas aí tenhamos o Campeonato Paranaense, embora tenhamos quebrado esse tabu lá hoje, a gente não está vendo uma boa apresentação, uma apresentação consistente desse elenco nosso. E precisa reforçar. Se a gente vê carência em algumas áreas, aí todos os outros clubes também têm, a gente pode falar nesse aspecto, a gente vê gigantes, futebol brasileiro com a carência muito grande, mas eu acho que se a gente quer algo a mais, que a gente já está merecendo um negócio diferente, uma coisa... O Sérgio vai dar a pitada dele, mas aí eu concordo plenamente, né? A questão de que nós precisamos de reforço, nós temos que ter um time mais forte, e não há divergência, então, não há divergência. Para deixar bem claro, o meu posicionamento é em relação ao grupo atual que temos. Eu cobrava do grupo atual que temos comprometimento, conquista. O Everton, que é um dos nossos líderes, Walter, que é um dos nossos líderes. Esses jogadores precisavam ganhar para daí ficar tendo o know-how, o status que eles tinham de grandes ídolos. Essa era a minha cobrança. Então aí que eu digo, agora eles estão ganhando alguma coisa, já ganharam estadual, estão quebrando um tabu como esse que a gente disse. Então eles já começam a ganhar o meu respeito que eu cobrava. Agora, para o Atlético ser o que nós queremos, precisa de qualificar o elenco. Sérgio? Em relação ao elenco, eu ainda, tanto o Everton como o Walter, eu só considero bons jogadores. Muito longe de ser ídolos. Né? Apesar deles começarem a apresentar uma resposta, mas falta muito. Falta assim um título de expressão do Paranaense. Obrigação. Porque a gente mudou de estágio, né, Sérgio? Ah, sim. Porque a gente tem o Marola como um grande ídolo e ganhou o Paranaense. Mas aí, É só um exemplo que eu estou dando como a gente aí nós mudou vamos de entrar estágio. numa discussão longa. Mas Marola não tinha o que o Acabei de falar, a gente não mudou tinha de um estágio. terço do que o Everton. A gente mudou de estágio. É o que a gente estava conversando. O que o Atlético tem patrimonialmente não é representado pelo time em campo. O que precisa ser o time em campo representar a estrutura da Isso o próprio treinador falou. Sim. Nós temos a estrutura dos primeiros 4 e estamos Estamos em nono nesse momento. Então é complicado. Eu acho, resumo, que eu acho que a gente precisa reforçar. Precisa. E é uma grande oportunidade essa. Esse ano é um ano muito competitivo, é um ano que não dá para deixar de E lado. basicamente nós precisávamos daquele meia da armação top que viesse para ser ícone, para ser top no time. Precisamos de lateral esquerdo para quem sabe ser esse titular, esse de play reserva, ou acontecer do lado esquerdo o que já acontece do lado direito, né? Uhum. Um jogador assim para que aconteça a mesma coisa no lado esquerdo que acontece no direito. E precisamos de zagueiro, apesar do garoto que está jogando com o Thiago Heleno agora está dando conta do recado. Mas é novo, né? É novo, é incógnita, a gente precisa de mais um zagueirão. Paulo André não está dando conta do recado na questão física, então o Campeonato Brasileiro é longo, precisava de mais um zagueiro. De volantes, eu acho que nós estamos muito bem, até porque as últimas 2 rodadas estão demonstrando isso, né? O Atlético nos últimos 6 pontos conquistados foram tudo de volante. Isso é meio preocupante. Contra o Santa Cruz, gol do David, e lá contra o São Paulo, os 2 gols da virada dos 2 volantes. Então, deixo claro também, falei que de zagueiro, lateral esquerdo, meia, um atacante, pelo menos um atacante, se não sair Walter, porque há uma fofoca de que o Walter pode estar saindo. Que merece uma puxada de orelha, né? Por
A torcida vai lá, faz as pazes, troca uma ideia, muita gente dá uma força, né, para se apaziguar, para ficar tudo na paz, para ficar tudo tranquilo. E daí vai na rede social dele me meter coraçãozinho verde da porra do Goiás, que nós não queremos saber de merda de Goiás. Verde, não queremos saber de coração verde, tá? Então você joga no Atlético, você recebe do Atlético, você anda de carrão do Atlético, você vai no shopping dos melhores do Atlético, come bem com o Atlético. Então vai tomar no cu com o Goiás. Ainda mais que o Goiás é verde, né, Sérgio? Não, porra de não. Goiás. É assim. Rede social só derruba, né? Vamos falar bem a verdade. Eu acho que. É um troço do diabo. Se existisse rede social, aí, Amalto, não iam falar pra você, vai tomar no... Toma. E assim, eu acho que tem que ser melhor assessorado, né, nesse sentido, porque ele não é feliz nas postagens dele, né? É bola na cestinha, é muito tchauzinho, tapa na cabeça do Anderson Lopes E tá fazendo pouco gol, né? E pouco gol que Nem tá fazendo gol, né? Apesar que o gol do Atlético sai do mundo. Jogadaça dele. Com o Léo, aquela jogada tradicional que ele faz, né? E a categoria do Otávio também na frente do goleiro ali, né? O Otávio é um jogador top, assim, tecnicamente falando. Eu gosto muito do futebol. O Otávio do elenco nosso, vamos falar bem a verdade. É o mais selecionável. O mais consistente, o mais selecionável. que tem padrão é o Otávio. Tanto que a gente deu uma cobrada aí, porque ele vinha tendo uma queda, né? Uma queda que a gente não entendia o porquê. Talvez tinha surgido alguma proposta, talvez tinha uma pretensão com seleção olímpica, que eu acredito que ainda tem, mas a gente vinha cobrando por isso, que o Otávio, do mais consistente do nosso elenco, é o Otávio. Eu queria dar uma palhinha rapidinho sobre. Eu estava acompanhando o jogo do Curitiba no último domingo. O Curitiba mudou o futebol? É futebol de areia? Vocês deram uma olhadinha? Tá bonito. Tá bonito. Assim, é bom que acaba o jogo, você já pode fazer. Eles não tem aquele colônia de férias. A menina vai lá fazer castelinho de areia. Tá parecendo uma praia, não, pô, não. Dá pra brincar de castelinho de areia, no futebolzinho lá dos coxos. Os coxos conseguiram uma vitória na Bacia das Almas para escapar da zona do rebaixamento. O outro time da cidade lá também, que joga a Série B, tomou 5 essa semana passada, né? 2 do Tyberson. Tyberson? Existe ainda? Tyberson. Bêbado, caralho. E caiu o treinador lá do time da Série B. O melhor paranaense da Série B é o Londrina, né? Que tá com 12 pontos. Bom treinador. Você gostou do trabalho dele no Atlético? Claudinei? Injustiçado no Atlético, na minha opinião. Injustiçado. E o Atlético agora expectativo para meio de semana, a gente enfrenta a Ponte Preta nessa quarta-feira lá em São Paulo. Um jogo que aí, se o Atlético ganhar da Ponte, o Atlético começa a pensar no know-how mesmo lá de brigar lá em cima já de novo. Começa a pensar nisso. Fim de semana enfrenta o Santos, ou seja, é um jogo que se ele ganha da Ponte, a gente pode cobrar um pouquinho da nossa torcida, né? Da torcida que não tá indo no estádio. Tinha falado pro meu filho que nessa mini excursão aí pra São Paulo nós viríamos com 4 pontos de lá. Se vier com 4, perfeito. Tá dentro daquilo que você... Tá dentro. Mas queria. agora, pensando da gente ter quebrado esse... Pode vir com 6. Eu acho que podemos vir com 6. O Sérgio, no nosso destaque, falou um pouquinho que queria cobrar a diretoria do Atlético na questão de liberar a festa. Fim de semana, o Rick também vai falar sobre isso. Fim de semana nós temos Atlético e Santos. Se o Atlético ganhar da Ponte, uma boa possibilidade de casa cheia. Depende da diretoria do Atlético. Depende se eles querem serem campeões ou ter mais dinheiro, mais sócio. Eles têm que entender que quem faz o Atlético são os torcedores. E não adianta lutar contra os seus torcedores, ir contra os seus torcedores. Eles têm que trazer mais torcedores para apoiar o Atlético dentro de campo. Tem que ser mais simpático com a torcida rubro-negra, a diretoria comandada, em especial, vamos falar a verdade, é o Petralha, que é desse jeito com a torcida. Parar de falar mal da torcida do Atlético em rede social, parar de tratar o torcedor do Atlético como um inimigo. O Petralha em rede social, ele parece que ele fala do atleticano como se ele estivesse falando do inimigo dele. O torcedor do Atlético tem que ser teu parceiro, tem que ser amigo do clube. E para isso você, que é o presidente, é o comandante, tem que trazer esse parceiro para si. Quer dizer, imagine se na minha confeitaria eu ficar falando em rede social de que os meus clientes não são do bem. Falar mal. Quando a gente vai falar desse senhor aí, eu vou falar uma coisa, já tá desgastante, já tá cansativo. Agora, o que resta a nós, atleticanos, é pedir, implorar a quem está lá no comando. Porra, o presidente do administrativo.
Ele chegou com discurso, e a gente sabe disso, falando para você, falando para mim, falando para nós, num todo, que queria aglutinar, que queria tornar um só, que queria acabar com as brigas, que queria acabar com as guerras dentro do torcedor atleticano num todo, e hoje ele desapareceu. Sumiu. Ele simplesmente desapareceu. Tá provado que ele não manda nada. Desapareceu. Então, aí, se o senhor não quer, eu respeito muito ele, gosto dele. Eu também. Gosto, mandei mensagem pra ele. Essa semana simplesmente não respondeu o torcedor. Entende? Não responde. Não quer responder, não responde ninguém. Quer dizer, não quer ser chamado de fantoche, não quer ser chamado de volante do homem. Não quer. Porra, bota a cara. Bota a cara. Na hora de ir lá bater na porta da torcida, pedir apoio, ele foi 2 vezes. E não é. Não, a gente às vezes fala, pô, essa diretoria da torcida acabou caindo no conto dele, no conto do Vigário. Na anterior, ele fez isso com nós. Eu propriamente vesti a camisa desse cara. Eles são bons de lado. Trabalhei igual um louco. Eles são bons pra gente colocar ele lá. Hoje ele faz isso com a torcida. Não é nem com a torcida organizada, ele faz isso com o torcedor atleticano. Porque do jeito que a gente saiu do estádio naquele sábado, deu vontade de parar com tudo. Por favor, falta de respeito com o torcedor. O que mantém ainda, o torcedor no Atlético é a relação de amizade que estão levando. Porque o jogo, a partida em si, o clima era de velório, de silêncio, as pessoas estavam assustadas com o clima que fez. O Atlético Paranaense hoje, antes dos anos 70, 60, 50, 40, até os anos 80, o Atlético Paranaense era um clube realmente sem estrutura, era um clube de situação financeira precária, era um clube sofrido na questão estrutural, mas era um clube onde o seu povo era absolutamente apaixonado pelo vermelho e preto e era bem tratado. O povo bem tratado no sentido de poder exercer sua paixão. Então o Atlético está dando um exemplo, infelizmente um exemplo negativo, de como você pode crescer aí, vamos fazer uma analogia com a vida pessoal, daquele cara que às vezes está pobre, está ali vivendo dificuldades, fazendo aquele churrasco de linguiça mesmo, fazendo aquele churrasco de carne de porco, do mais barato, mas está com os amigos ali, tomando uma cerveja, reunido, conversando, batendo papo, se divertindo, e está feliz. Do que de repente o cara ganha na loteria, fica rico, e perde os amigos, fica sozinho, não sabe administrar sua riqueza e afasta as pessoas de bem, afasta os amigos. O Atlético Paranaense está parecendo isso. Mas é um rico que não sabe administrar. Desculpa, só para mim não perder o gancho do que você falou. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que parece que esse cidadão, ele quer isso. Ele quer afastar os pobres, realmente. Os pobres, vamos falar as claras. E achar que o Atlético vai ter 40 mil sócios de um poder aquisitivo alto. Mas ele já não falou que queria uma. Não vai conseguir. Mas ele não vai conseguir porque o Atlético é um time popular, um time do povo. Ele quis unir o Atlético Curitiba, ele quis unir o Atlético Paraná, ele quis, agora a gente já que rasgamos mesmo, ele quis tudo isso e agora ele está querendo acabar com o atleticano e criar um novo atleticano. Ele quer criar um novo atleticano. Um atleticano arrogante, um atleticano prepotente, um atleticano nojento. É isso que ele quer. Só que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. A Baixada Vermelho e Preto é responsabilidade da diretoria motivar que isso aconteça. Como disse o Rick, minha opinião também, não vai conseguir deixar a Baixada uma geladeira como ela está momentaneamente. Ela está. O Atlético é muito maior do que tudo isso. É muito maior. Então eu acho que o atleticano, que é a essência desse clube, é a razão de existir, vai acabar ganhando essa briga, vai acabar ganhando essa batalha. É um absurdo a gente ter que brigar com a diretoria, porque a diretoria tinha que ser uma parceira do torcedor e não uma inimiga, uma adversária, né? E o presidente Petralha é o responsável nessa cisão que existe. Mas nós vamos colocar as coisas nos eixos, nem que seja na marra, viu, Bicho? Com certeza, cara. A gente só pede o seguinte, pô, bateram na porta organizada pra pedir apoio, pra pedir voto, batam lá agora, senta com os caras, conversa. Não teve nenhuma atitude absurda. Conversa com os caras, alinha o que tem que alinhar. Porra, deixa a gente ser atleticano. A gente tem que pedir pra deixar a gente ser atleticano do jeito que a gente é. Só isso. Porra. Só isso que eu falei naquele vídeo aquele dia. Nós não queremos ser mais atleticano que ninguém, mas também menos atleticano que ninguém. Por favor, deixa a gente ser atlético do jeito que a gente aprendeu a ser atlético. Só isso. Doutor Ceguinha, assuma seu papel.
O senhor foi eleito para representar os atleticanos. Assuma o seu papel. É isso, Papo de Atleticano sempre elogiando, criticando, colocando o dedo na ferida quando necessário e apoiando o Furacão sempre. Vamos que vamos.